nossa temática, nosso encontro, buscando essa cura profunda que nos leve à verdade. Nós queremos trabalhar um pouco algumas dimensões de como certas situações nos bloqueiam e nos mantêm, digamos assim, na periferia da nossa existência. Nós, na pregação anterior, nós falávamos da verdade do amor de Deus. Nós falávamos, na verdade, de como nós somos amados, de como nós somos queridos, de como Deus se sente atraído por nós, de como é preciso caminhar na verdade, na humildade, de como essa cura profunda que nos leve a um encontro conosco mesmo é uma cura realmente necessária, talvez até mais importante do que a cura dos traumas pontuais que nós temos na nossa vida. No entanto, nós precisamos entender uma coisa muito importante nesse segundo momento. Nós precisamos entender que certos traumas, certas experiências dolorosas da nossa vida, elas podem nos manter do lado de fora. Elas podem nos manter na periferia da nossa existência. Deus está dentro de nós. Existe dentro do nosso coração como que uma capela interior, né? Um castelo interior, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, né? No cerne da nossa alma, no âmago da nossa alma, ali habita Deus, aquilo que a teologia chama de presença de inabitação. Ou seja, Deus está presente em todas as criaturas, como um tipo de presença que a teologia chama presença de imensidade. O que é a presença de imensidade? Deus está em todas as criaturas, sustentando as criaturas na existência. Em todas as criaturas. Existe uma presença de Deus que sustenta as criaturas na existência, em tudo que existe. É uma presença de imensidade. Mas existe um tipo de presença de Deus que só existe nos batizados, que é a presença de inabitação. Desde o batismo, nós não só nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos, como diz São Paulo, templos do Espírito Santo, no sentido de que a Santíssima Trindade nos habita. Mas de que maneira a Santíssima Trindade nos habita? Deus está, como dizia Santa Teresa d'Ávila, no pequeno céu da nossa alma. Deus está ali na nossa alma, Deus está ali como amigo. Deus está ali como pai. Deus está ali como alguém que quer ter relação de amizade, de amor, de intimidade. Deus está ali na nossa alma se dando, se doando, se entregando, numa íntima relação de amor. E nós precisamos aprender a descer, digamos assim. Nós precisamos aprender a entrar em nós mesmos para estar com Deus. Nós precisamos aprender esse caminho da oração profunda, que não se reduz à oração de diálogo, ou de louvor, ou de mera oração vocal, mas essa oração de recolhimento interior, onde você se recolhe no íntimo da sua alma, onde você recolhe as faculdades da sua alma e estabelece um íntimo contato com Deus, que não está nas alturas, que não está nas profundezas do mar, mas está dentro de você. Como dizia Santo Agostinho, por mais baixo que fale, ele te escutará. Porque Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo, dizia Santo Agostinho. Quer dizer, Deus está dentro de nós, mas Ele está dentro de nós assim, dessa maneira íntima, dessa maneira amiga, querendo viver conosco em sociedade, em amizade, em relação. Deus está na nossa alma também,
como esposo da alma. A igreja é a esposa de Cristo. Desde o batismo, a nossa alma foi desposada por Cristo e, por que não dizer, pela Santíssima Trindade, que passou a habitá-la assim nessa relação esponsal. É muito maravilhoso essa realidade da presença da Santíssima Trindade, da presença de Deus no fundo da alma, no cerne da alma. Onde Deus está ali, não é uma presença estática de Deus, vocês estão entendendo? Deus está na minha... Eu sou templo de Deus, Deus está ali. Não, Deus está na minha alma num contínuo movimento de amor. Deus está na minha alma querendo estabelecer comigo essa relação esponsal. Mas também uma relação de pai, de amizade, de intimidade, de comunhão, onde Ele quer se dar a você a ponto de você se tornar uma coisa só com Ele. É nesse sentido que a teologia mística da igreja, os místicos sempre falaram de uma participação na vida de Deus. Nós recebemos uma participação na vida de Deus. A serpente lá no deserto, lá no jardim, disse aos nossos primeiros pais, olha, se comerdes esses frutos, sereis como deuses. Mas já aqui no batismo, entre aspas, nós somos como deuses por participação, não por igualdade. Nós recebemos no santo batismo uma participação da vida de Deus. Uma participação. Deus se dá a nós, quer se unir a nós. Quer se unir a nós de uma maneira tão profunda, tão íntima. Assim se dizia dos santos que alcançaram um alto grau de união mística com Deus. Santos assim de sétima morada, na linguagem de Santa Teresa d'Ávila. Eles se uniram a Deus tão intimamente que já não se podia distinguir o que era alma e o que era Deus. Aquela imagem de alguns místicos também do ferro que é levado ao fogo, e ele vai ficando incandescente, ele vai mudando de cor, e chega uma hora que o ferro continua sendo ferro, sem deixar de ser ferro, mas já não sabe, mais parece fogo do que ferro. Já não se sabe o que é ferro e o que é fogo. Também é uma imagem usada pelos místicos, né? Dizer, essa união, Deus está em nós dessa maneira. Deus está em nós com essa intenção de se unir a nós dessa maneira, nos dando uma vida realmente nova. Nós recebemos uma participação da vida de Deus no batismo, porque desde o batismo Deus nos comunica a sua vida. É uma comunicação da sua vida íntima. A sua vida íntima é aquela vida que é própria da Santíssima Trindade, uma vida de comunhão, uma vida de amizade. O Pai se dá todo ao Filho, e ama o Filho, e se dá ao Pai, e se dá ao Filho. O Filho ama o Pai, e se dá todo ao Pai. E esse amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai, é uma pessoa. É a pessoa amor, é o Espírito Santo. É a comunicação, né? O Espírito Santo é a comunicação da vida de Deus. Deus está em nós e Ele nos comunica a sua vida íntima, aquilo que faz Ele ser o que Ele é. Nós não deixamos de ser criatura, mas recebemos essa participação, recebemos essa comunicação da sua própria vida. Então nós precisamos entrar, nós precisamos querer, nós precisamos nos abrir a essa vida, essa íntima vida. Nós somos chamados a ter uma intimidade com Deus que vai muito além do que a gente pode esclarecer do que seja intimidade. Por isso São Paulo chegou a falar que a união de um homem e de uma mulher em matrimônio
é um mistério grande demais, porque diz respeito à própria união de Cristo e a igreja. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, de tal modo que já não serão dois, mas uma só carne. Então, o matrimônio, a união de um homem e de uma mulher, é um símbolo da união mística que nós somos chamados a ter com Deus. Da união espiritual profunda, de nos tornarmos uma coisa só, onde Ele nos comunica aquilo que é a intimidade da sua vida. É muito profundo. Nós somos chamados à intimidade de Deus. Mas se nós estamos aqui fora e Deus está dentro, como dizia Santo Agostinho, né? Tu estavas dentro e eu fora. Tu estavas comigo e não eu contigo. Tarde te amei, ó beleza infinita, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora. Então, nós precisamos aprender a fazer esse caminho. Nesse mesmo trecho, né, Santo Agostinho diz, entrei no meu íntimo sob tua guia e eu consegui. E tu te mostrastes, meu amigo. Né? Eu consegui entrar no meu íntimo sob sua guia. Pela sua graça eu entrei no meu íntimo, né? Eu adentrei essa cela interior, né? Esse secreto do meu coração onde Deus está. Existe um secreto no nosso coração onde Deus está. E a gente não entra lá só pela emoção. A gente não entra lá com sentimentalismo. A gente entra lá pela fé, pela esperança e pela caridade sobrenatural que nós recebemos no batismo, pelas 3 virtudes teologais. Por uma fé viva, por uma esperança invencível e por um amor que tende a se tornar cada vez mais um amor ardente por Deus. Nós vamos a Deus pela fé, mas o grau de penetração no mistério de Deus, quem dá é o amor. O que nos une a Deus é o amor. Mas se nós estamos muito numa vida superficial, numa vida mundana, ou mesmo numa vida de oração meramente superficial, a gente está se negando a nós mesmos a algo que nos é oferecido. E é aqui que entra todo esse contexto que eu falei aqui, en passant, só de citação, é aquilo que é chamado na teologia mística católica de vida interior. A vida interior, essa vida secreta, misteriosa, que existe dentro de cada batizado em estado de graça. A vida interior. É preciso buscar o desenvolvimento da vida interior, que vai nos unindo cada vez mais a Deus. O último grau dessa união com Deus, sabe como é chamado normalmente por muitos místicos? Santa Teresa d'Ávila chamou assim no castelo interior: matrimônio espiritual. Quando a alma chega no último grau de união com Deus, acontece como que um matrimônio espiritual. Deus chama a todos a essa união íntima. Não é a poucos escolhidos. É do coração de Deus que todos se unam a Ele. Essa união se tornará perfeita, plena no céu. Por isso a vida eterna, aquela vida que nós vamos viver depois da morte, a vida do céu, ela já se inicia com a vida da graça. A graça santificante, que nos deu essa presença de Deus dentro de nós, já é a vida eterna começada. Ela só difere. Qual é a diferença da vida da graça recebida no batismo e da vida que os santos vivem lá no céu? A diferença é a intensidade, o desenvolvimento. É como você pegar uma criança e um adulto. O adulto
tem a mesma vida, a mesma natureza da criança. Mas a criança se desenvolveu e virou um adulto. Então a vida eterna no céu é essa vida recebida no batismo, que alcança o seu pleno desenvolvimento com a visão beatífica no céu. É isso que Deus te chama a viver já aqui e agora na terra. A crescer nesse mistério. Crescer na intimidade divina, crescer na comunhão com Deus, crescer na união com Deus. Na união com Deus, na íntima união com Deus. Deus te chama a isso. Ele deseja isso, ele suspira por você. Como o esposo suspira pela esposa. Como o esposo anseia possuir a sua esposa e tornar-se um com ela. Deus anseia tornar-se um com a sua alma. Quando então nós pensamos nos nossos traumas, nas nossas feridas emocionais, elas podem, nossos traumas, nossas dores, nossas experiências dolorosas, psicológicas, elas podem nos manter do lado de fora. Eu quero entrar, mas certas feridas podem me manter do lado de fora. Esse é o grande problema do ponto de vista da vida mística, do ponto de vista da vida de oração profunda, dessa comunhão que Deus quer que eu tenha com Ele, que Ele me chama. Do ponto de vista da vida mística, esse é o problema das feridas emocionais. Ou seja, uma pessoa que está se tornando cada vez mais apaixonada por Deus, ela não busca a cura dos traumas e das feridas emocionais apenas para parar de sofrer, mas porque ela percebe que aquelas feridas a estão paralisando e as estão impedindo de amar e de se encontrar com a verdade mais profunda. As nossas feridas nos mantêm num patamar de ilusão. Pensemos, por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida profunda de rejeição. Claro, eu vou falar aqui de 3 grandes necessidades da alma. Isso, qualquer psicólogo falaria muito melhor do que eu sobre essas coisas. Existem outras necessidades ontológicas, né? Necessidades emocionais pertinentes a todo ser humano. Mas nós queremos falar aqui de 3 necessidades básicas que se relacionam diretamente com a vida espiritual. Todo ser humano tem a necessidade, isso tem a ver com as verdades que a gente falava. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. E todo mundo. A gente foi feito por amor e para o amor. Por isso, quando nós encontramos uma pessoa que viveu experiências muito dolorosas na sua vida familiar, tipo assim, não teve uma experiência positiva de amor de pai, de amor de mãe, a gente recolhe muitos traumas na vida dessa pessoa. Muitas pessoas são muito traumatizadas, têm um monte de problema psicológico, e quando você vai buscar a raiz, você chega nessa raiz. Uma pessoa que não fez uma experiência madura, profunda, de se sentir amado pelo pai, se sentir amado pela mãe. Isso é tão importante na vida de um ser humano. Os nossos pais são os primeiros veículos, os primeiros instrumentos por meio dos quais a gente experimenta o amor de Deus. Os pais têm a vocação de ser um instrumento do amor de Deus, daquele amor que é gratuito, que é incondicional, que é desinteressado, que ama porque ama. Mas nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. E mesmo os pais que se esforçam por ser bons pais podem viver experiências onde os filhos fizeram uma ou outra experiência de não se sentirem amados, de se sentirem rejeitados. E isso deixa sequelas na vida da pessoa.
muitas sequelas assim, de depressão, sequelas de baixa autoestima, sequelas de pessimismo, sequelas de complexo de inferioridade, sequelas de perfeccionismo, essas coisas, essas doenças psicológicas, essas doenças da alma, muitas vezes são efeitos, consequências dessas experiências negativas, da falta de amor. De um amor que não foi experimentado. Por quê? Porque isso é uma necessidade. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. E essa necessidade é a necessidade de se sentir aceito. Todo ser humano tem essa necessidade de se sentir aceito do jeito que ele é. De se sentir desejado, sabe? Valorizado. Todo ser humano. Sentir amado do jeito que ele é, sem ter que ficar provando o seu valor, sem ter que o tempo inteiro corresponder às expectativas de alguém para conseguir se sentir amado. Quer dizer, aquela experiência de se sentir amado sem ter que fazer nada. Isso é visceral. Isso é visceral porque a gente veio de Deus, porque a gente é amado assim por Deus. E Deus nos ama assim dentro de nós, não é do alto do céu que Ele nos ama assim. Ele nos ama assim aqui e agora, é real, é concreto, Ele está em mim. Ele veio habitar a minha alma, desposou a minha alma e me ama dessa maneira. E quando uma pessoa faz uma experiência muito positiva de se sentir amado, protegido pelo seu papai, pela sua mamãe quando é criança, e usa esse termo aqui, papai, mamãe, porque é assim mesmo. Deus é papai, mamãe, entre aspas, né, por assim dizer. Entende? E quando uma criança, um adolescente, quando nós fazemos essa experiência de se sentir amado, acolhido, claro, educado, e mesmo quando corrigido, uma criança pode fazer a experiência de se sentir amado ao ser corrigido, ainda que não goste na hora, se é feito da maneira correta, se é feito com amor, se não há, né, se não se extrapola. Então, a pessoa que faz essa experiência do amor, ela está na frente, ela parte na frente, assim, porque ela está muito mais pronta, preparada, aberta, receptiva a entender o amor de Deus, a se abrir ao amor de Deus. Entende? É tão importante nós percebermos isso. É uma necessidade humana se sentir amado. Se sentir amado. Né? E as feridas nos colocam numa experiência de ilusão. Por quê? Imagine uma pessoa que se sentiu assim, a experiência marcante da sua vida foi uma experiência de rejeição. Uma pessoa que se sentiu rejeitada, não se sentiu aceita, não se sentiu valorizada, não se sentiu assim desejada. Essa pessoa, ela passa a se ver assim. É engraçado isso, né? Porque a gente vive essa experiência com as pessoas e a gente internaliza, e depois você passa a se ver da maneira como você se sentia em relação àquelas pessoas que não te amavam. Esse é o problema. O problema não é as pessoas não terem te amado. O problema é que ao se sentir assim, você passa a se ver assim. Isso é um grande problema. E aí a pessoa, embora ela não fale, embora não seja uma coisa do ponto de vista racional, e a pessoa vai dizer, ninguém me ama. Claro, existem casos graves que a pessoa fala mesmo, e ela acha isso, e ela está convencida disso a ponto de ninguém conseguir convencê-la do contrário. Mas mesmo a pessoa que não fala, mas tem isso como uma experiência afetiva internalizada, ela não se sente amada. Mas ela é amada. Ela é amada. E não depende se o pai dela ama, se a mãe dela ama, se o colega de escola, se ela for... Não interessa. Porque ela é profundamente amada por Deus.
Mas ela está aqui, ó, ela está aqui fora, ela está aqui na experiência afetiva apenas, ela está aqui no plano apenas dos sentimentos, na primeira camada da sua existência. Qual é a primeira camada da nossa existência, da nossa personalidade, da nossa vida? São as emoções, o apetite sensível, as paixões da alma, está na dimensão mais externa da nossa vida. Mas ela está aqui. Ela não consegue fazer a experiência de que ela é amada. Mesmo que aqui fora ela lide com pessoas que não gostem dela, com pessoas que a rejeitaram, com pessoas que a humilharam, com pessoas que não aceitam ela do jeito que ela é. Quando ela entra dentro de si e se conecta com Deus, ela recebe um amor de Deus, ela experimenta um amor de Deus, que o que é vivido aqui fora nem faz diferença, porque ela se sente muito amada por Deus. Só que só faz isso quem entra. Tem que entrar. Se você não entra, você fica aqui fora, só no plano dos sentimentos. E você fica refém das pessoas que te maltrataram, das pessoas que te rejeitaram. Quer dizer, você precisa ir além das emoções. Você precisa se elevar acima das emoções para entrar e estar com esse Deus que te ama do jeito que você é, esse Deus que te deseja. Você precisa entrar. Mas para entrar, você precisa se elevar acima das emoções e aderir à verdade. Mas a verdade, essa verdade, você só toca essa verdade pela fé. Porque ela não depende das emoções. Você não consegue tocar essa realidade com as emoções. Não adianta você tentar entrar e ficar tentando sentir que Deus te ama. Não tem a ver com sentir, no sentido, é uma experiência da fé. Quando você se abre à fé, você passa a viver uma experiência de certeza sobrenatural do amor de Deus. Não depende de sentimento. Eu creio. Eu creio. E daí eu me abro a esse amor. E daí eu, entre aspas, eu me sinto amado por Deus. E a palavra sinto aqui é uma palavra que eu estou usando por não encontrar uma palavra melhor, porque não depende de sentimento, é um sentir não tanto ligado à paixão. É um sentir espiritual, é uma certeza sobrenatural de que Deus me ama, de que eu tenho valor, de que eu sou querido, de que eu tenho importância. É uma certeza sobrenatural que faz com que você se sinta importante, com que você se sinta valorizado. A experiência da rejeição que muitos de nós fizemos na nossa vida é uma experiência que leva a pessoa a não se sentir valorizado, a não se sentir aceito, a não se sentir amado do jeito que ela é. Mas quando você, pela fé, não pelo sentimento, porque se você condiciona ao sentimento, você não faz a experiência. Não se vai pelo sentimento, se vai pela fé, unicamente pela fé. É uma experiência sobrenatural. Eu não uso a palavra sobrenatural no sentido de levitação, de fenômenos, porque isso é sobrenatural. É uma certeza sobrenatural do quanto você é valorizado, do quanto você é amado. E quando você chega nessa experiência, não importa se teu pai não te amou, se tua mãe te abandonou. É uma cura profunda. Aqui não é a cura interior que segue a linha terapêutica, por assim dizer, que também existe. Mas é a cura que segue a linha do desenvolvimento da fé. Nem vou dizer a cura pela fé. É a cura pelo desenvolvimento da fé. Na medida em que você alcança uma fé mais pura, o que é uma fé pura?
É uma fé que não depende de razões humanas para crer. Ela não se escora em razões humanas, ela não se escora em sentimento, ela não se escora em emoção, ela não se escora em consolações. Ela é pura. São João da Cruz usou muito esse termo, a fé pura, o ato de fé puro, que não se escora. Daí ele falou da noite dos sentidos, a noite escura dos sentidos. A gente precisa se desapegar das emoções, da necessidade de sentir para crer. E daí você se abre a essa verdade. Nós estamos presos aqui, dependentes de que todo mundo nos ame, de que todo mundo goste da gente. Aí veja, uma pessoa que ainda não se libertou disso, é uma pessoa que está o tempo inteiro mendigando atenção, querendo migalhas da atenção das pessoas. É uma pessoa, muitas vezes se torna escrava, refém da estima dos outros, está sempre tentando provar o seu valor, não consegue ser autêntica porque quer agradar todo mundo, porque tem sempre aquela necessidade meio patológica de que todo mundo goste dela. Que não é uma pessoa livre, não é uma pessoa curada, não é uma pessoa que se sente amada de dentro para fora. É uma pessoa que precisa demais que todo mundo goste dela, que todo mundo bata palma para ela, que todo mundo a admire. Está o tempo inteiro buscando a admiração das pessoas, buscando a estima das pessoas, está o tempo inteiro buscando o elogio das pessoas, está o tempo inteiro, em alguns casos, provando o seu valor, com a necessidade de mostrar que é inteligente, com a necessidade de mostrar que é bom. Tudo isso é imaturidade. Tudo isso é falta da experiência do amor de Deus. A terapia pode ajudar uma pessoa a vencer essas imaturidades? Pode, com certeza. Mas quando uma pessoa cresce na fé, e numa fé que leva ela a se encontrar com ela mesma, e se conectar com a sua verdade de amada, de querida, de especial. Você é uma obra de Deus, você é a coisa mais linda que existe, todos nós. E você tem o direito de se sentir assim, e você deveria se sentir assim se você não se sente. Mas se foram as pessoas que não te amaram, que te impedem de você se sentir assim, é porque você está preso na periferia da sua existência. Isso aqui é a camada mais externa da sua vida. Eu sempre conto, eu tenho um parente meu, está sempre assim, reclamando dos outros parentes. Minha família é muito grande, né? Minha avó teve 14 filhos, é aquele monte de primo. Tá assim, fulano não gosta de mim, não sei o quê e tal. Um dia eu perguntei para ele, eu falei, ô, fulano, por que você tem tanta necessidade que a cicrana goste de você? Não, mas ela não gosta. E daí? E daí que ela não gosta? E daí? Você precisa que ela goste de você para se sentir feliz? Pior que precisa, gente. É a ilusão. É a ilusão das feridas. É a ilusão. Ele não precisa que tal pessoa goste dele. Mas ele não entrou ainda. Está aqui fora. Se você vive alguma coisa assim, entra. Você tem que entrar. Você está fora da casinha, né? É meio louco isso. É uma experiência de loucura. A gente não fala isso das pessoas loucas? A gente fala, fulano está fora da casinha, né? Quando a pessoa é meio doida. Não, fulano está fora da casinha. É assim, nós somos fora da casinha. Você está fora. Entra. Que você vai perceber que essa necessidade meio doente que a gente tem de que todo mundo goste da gente. Esse sentimento que às vezes a gente anda pela vida carregando um sentimento de inutilidade, de complexo de inferioridade. Essa tendência que nós temos de ficar o tempo inteiro se comparando com os outros. Você vai perceber como isso é uma bobagem, como isso não tem sentido. Como isso é a evidência de que você está fora. Deus está dentro e você está fora. Está fora. Santa Teresa d'Ávila ensinou esse caminho da oração, né? Dizia, olha, esse caminho de você entrar dentro do seu ser e procurar Deus dentro de você, né? Ela chamou isso oração de recolhimento, né? Inicialmente um recolhimento ativo, dizia ela.
no livro Caminho da Perfeição, ela trabalha esse recolhimento ativo, ela diz, olha, está ao alcance de qualquer um fazer isso. Depois vem um recolhimento passivo, sobrenatural. Deus atrai a alma de tal modo que a alma descansa em Deus, né? A alma se recolhe em Deus. É um tipo de oração já sobrenatural. Nas quartas moradas do castelo interior, quando ela vai descrever esse recolhimento sobrenatural, ela começa o capítulo dizendo assim, aqui começa o sobrenatural. Muito legal. Aqui começa o sobrenatural. Ela vai traçando os graus de oração sobrenatural. No fundo, quanto maior o grau de oração, mais profundo, mais dentro. Mais dentro, né? A palavra interior vem de intus, né? Intus, dentro de. Deus está dentro. Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo, né? Intus. Então a gente precisa vencer essa ilusão. A ilusão de não ser amado. Está ainda muito preso no olhar das pessoas. Às vezes a gente tem essa lembrança, né? Maneira como as pessoas nos olhavam. Engraçado como a gente assume como nosso próprio olhar o olhar dos nossos algozes. As pessoas que te olhavam com rejeição. As pessoas que te discriminavam e você fez a experiência de que você não era bom o bastante. E de repente você assume aquele olhar e você passa a se olhar também assim. A gente precisa vencer essa ilusão. A gente faz isso quando a gente entra. E a gente para estar com Deus. É incrível que a oração mais mística, quanto mais elevada é a oração, mais simples ela é. Menos palavras ela contém. Ela vai se reduzindo cada vez mais a uma atenção amorosa. Aí você estabelece um contato com Deus e repousa nesse contato, e goza nesse contato. Repousa nesse contato e fica ali, exposto ao sol. Quando vamos na praia, você fica exposto ao sol e vai sentindo o calor, vai ficando vermelho. Cada vez mais a oração vai se tornando esse contato íntimo. O contato em si já é oração. A pessoa, quando chega nesse nível, ela aprende a entrar, e a oração dela é um movimento de entrar, estabelecer um contato de intimidade com Deus. Chega uma hora que se dispensa as palavras, sabe? Falar até atrapalha. Que você quer só estar com Ele, mais nada. Deixando-se amar e amando de volta. A certeza de sua presença. A certeza que dispensa palavras, dispensa sentimentos, dispensa emoção, dispensa qualquer prova humana. É uma certeza. Quando você entra árido para a sua oração, você tem essa certeza. Quando você não está árido, a certeza é igual. Pouco importa se você sente ou não sente. É lindo. Dispensa palavras. É um contato. O ato da fé se reduz a um contato com Deus por uma certeza sobrenatural que não se apoia em sentimentos. E essa libertação dos sentimentos faz com que você também esteja livre em relação a todos esses traumas da sua vida. Né? Todos esses traumas da sua vida. Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. E a gente não precisa, por assim dizer, das pessoas para nos sentirmos assim. E aqui eu não falo como se as pessoas fossem dispensáveis. Evidente que não. Deus nos criou para nós amarmos, para nós fôssemos amados pelas pessoas, né? É da nossa natureza essa pessoalidade. Mas é preciso fazer essa experiência de se sentir amado por Deus, para que você não dependa mais do amor das pessoas para você se sentir estável.
para você se sentir seguro. Percebe isso? Né? Claro, como aquele famoso livro do Thomas Merton, né? Homem algum é uma ilha, evidente. Mas a gente precisa fazer essa experiência de mergulhar. Eu espero que essa palavra esteja despertando em você o desejo da oração profunda. É esta oração que vai te levar à verdadeira cura interior. Uma segunda necessidade do ser humano, que é parte dessa realidade de que Deus nos ama. É a necessidade que todos nós temos de nos sentir seguros. A gente tem essa necessidade de nos sentirmos seguros. A insegurança é a raiz de muitas moléstias do mundo presente, né? Dos transtornos de pânico, dos transtornos generalizados de ansiedade, da falta de tranquilidade, os barulhos, pensamento acelerado, toque. Claro, existem outros fatores, mas esse com certeza é um fator muito real. Essas síndromes, esses transtornos de ansiedade estão ligados à experiência de insegurança. Isso não sou eu que digo, a ciência provou isso, né? A psicologia mostrou isso. Essa experiência de insegurança. Mas a gente... Daí a necessidade que a gente tem de controle. Você já viu a necessidade que a gente tem de controle? Às vezes uma pessoa, ela tem isso de uma forma tão doentia que não dá nem para conviver com a pessoa. A pessoa quer ter o controle de tudo. Já viu? Quando a gente fulano é muito controlador. Tem casamento que acaba quando uma pessoa é controladora, que não dá para viver com a pessoa. Não tem como viver com uma pessoa controladora. Porque isso tem a ver com a pessoa que tem necessidade de controle até do outro. É uma pessoa extremamente insegura. A necessidade de controle está diretamente ligada à insegurança. A pessoa perde o chão, perde a estabilidade quando ela não tem controle. Ela não tem controle do futuro, ela não sabe o que vai acontecer. Ela não tem controle, não está com dinheiro na conta, não tem segurança profissional, a pessoa fica, né, não consegue confiar em Deus, né? Está fora. Está fora. Lembra aquele Salmo 32? Né? Mas o Senhor pousa os seus olhos sobre os que o temem, sobre os que confiam em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantemente, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Ele é, entende a verdade da coisa aqui? A fé, a esperança, ela se torna uma realidade fática na vida da pessoa. Não está no achismo, não depende de sentimento. O sujeito lê, o sujeito cheio de fé, de esperança, ele lê isso. E o que fica na cabeça dele, essa palavra é. Ele é o meu auxílio, ele é, pronto, não depende de eu sentir. Eu não preciso ficar procurando emoção para isso ser verdade. Não sou eu que faço isso ser verdade. Isso é verdade, ponto. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Ele é. Quando a pessoa entra pela fé e ela se encontra com Deus, ela espera, essa coisa, né, essa verdade de Deus ser proteção, ser auxílio, ser misericórdia, se torna real, se torna um fato. Um fato que não depende de emoção. Eu não preciso de emoção para acreditar nisso. E eu acredito nisso a ponto de esperar pelos seus favores, pela sua intervenção. E isso faz com que eu consiga me manter tranquilo. Aqui nos escritos da comunidade, a gente escreveu, né, o repouso da verdade, né, eu repouso na verdade. Sabe quando você repousa na verdade? Os santos fizeram isso, os místicos fizeram isso. Em meio às tribulações, eles se mantinham na esperança das maravilhas do amor de Deus. Conseguiam se manter calmos, tranquilos.
porque estavam em contato com Deus. Mas a gente, fora da casinha, precisa de controle, precisa, né, ter todas as seguranças. Você entende? Aí, o versículo 22 desse Salmo 32 diz assim: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós confiamos, nós esperamos. Rapaz, é tenso a coisa aqui, né? Esse salmo diz muito. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que nós esperamos. Se você depende de sentimento para esperar, então lascou para você, né? Porque então você... Quer dizer, mas se você... Veja como Deus condiciona a sua ação a essa adesão, que não depende de sentimento. Não é você que faz Deus ser o que Ele é. Não é você que faz Deus te dar o que Ele quer te dar. Não é você que faz. Não depende do seu sentimento. Não é o seu sentimento que faz Deus ser seu auxílio, sua proteção, sua segurança. Não é o seu sentimento que faz Deus estar presente, te sustentando, te amparando. Pouco importa se você sente ou se você não sente. Não é o seu sentimento, desapega do seu sentimento. Se desprenda do sentimento, aprenda a dar o salto da fé, de se unir a Deus, de entrar em contato com Deus, de viver esse grande Deus é, ponto. Não sou eu que faço Ele ser, Ele é, ponto. No Antigo Testamento esse foi o nome de Deus, né? Eu sou. Eu sou, significa também eu estou, sabia o sentido? Eu sou, é um sentido muito amplo aqui, eu sou, eu estou, eu faço, eu sou. Moisés disse, o que eu vou dizer para eles? Eu vou dizer que quem me mandou? Não, você vai lá e diga que eu sou te mandou aqui. Eu sou. Deus é eu sou, não é você que faz Ele ser. A arrogância humana, a nossa arrogância, a gente nem percebe que isso é arrogância. Eu só acredito se eu tenho sentimentos, e a gente não percebe que é o nosso orgulho. A necessidade de se sentir seguro, mas a gente tem que crescer, sobretudo nas virtudes teologais da fé e da esperança. A esperança, as virtudes teologais têm como objeto o próprio Deus. No caso da esperança, ela tem como objeto a vida eterna e todas as graças necessárias para você chegar lá. Então, pela esperança, você conta com todos os favores de Deus que você precisa para viver a sua vida, para chegar onde você tem que chegar. Você conta com os favores de Deus. Mas assim, ipso facto, não depende, o fato fala por si só, entende? O fato fala por si só. É um fato. Eu não fico buscando comprovações para esperar. Eu espero, eu conto com aquilo, você conta com aquilo. Aquilo é uma realidade para você. E isso faz com que você repouse na verdade. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Claro, isso não nos isenta de passar sofrimentos, de passar dificuldades, mas a pessoa que está imbuída dessa esperança ilimitada, ela sabe que Deus governa tudo pela sua divina providência, que Deus só permite o mal na medida em que Ele faz o mal redundar em bem. Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem, disse Santo Agostinho. Né? Essa semana a gente ficou na liturgia vendo a vida de José do Egito, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois os irmãos foram lá, quando descobriram que era José, ficaram aterrorizados, né? Mas aí José disse, não tenham medo, Deus permitiu que vocês me vendessem como escravo para que eu pudesse alimentá-los, para que eu pudesse salvar. Quer dizer, Deus fez o mal redundar em bem. É assim que Deus age. Uma pessoa cheia de esperança, ela não perde o chão quando uma coisa não sai do jeito que ela quer, porque ela sabe, Deus está no controle. Nada foge ao governo da divina providência, nada. Não estou dizendo que Deus
que aconteceu algo terrível com uma criança. Deus quis aquilo ali. Não, nós não estamos dizendo que Deus quis. Mas nós estamos dizendo, a divina providência vai fazer isso redundar num bem de alguma maneira. A gente não consegue explicar tudo. Deus governa tudo, a graça age por meio de tudo, até por meio das tragédias da nossa vida, até por meio dos sofrimentos da nossa vida. Quando você se mantém ligado a Deus, você vai fazer essa experiência de como as dificuldades da nossa vida, Deus faz com que aquilo se transforme em bem. Sabe, meus irmãos, tem uma terceira necessidade da nossa alma, que é o seguinte: nós temos a necessidade, todo ser humano precisa disso. A gente precisa aprender a viver com propósito. Muita gente que vive a sua vida sem propósito. Quando uma pessoa, mesmo não cristã, que não tem experiência de Deus, ela encontra, até humanamente falando, ainda que não tenha ligação com Deus e tal, mas ela encontra na sua vida um propósito de vida, assim. Você vê que a pessoa, é incrível assim, que pessoas com propósito, pessoas que vivem com propósito, elas conseguem crescer, conseguem avançar. É incrível isso. Mas, claro, chega uma hora que a gente percebe que o propósito da nossa vida precisa estar ligado àquele propósito que diz respeito ao sentido da nossa vida. Quando uma pessoa aprende a fazer a viver a sua vida, a perceber que o propósito da sua vida é agradar a Deus, é adorar a Deus, é fazer a vontade de Deus, porque assim ela será feliz. Quando ela consegue entender que o propósito da vida dela é o amor, é amar, ela vai viver isso em todos os propósitos humanos da sua vida, nos seus propósitos profissionais, nos seus propósitos familiares. Ou seja, a pessoa vai dar fruto onde Deus a plantou. E a gente percebe que a gente pode dar fruto aonde nós estivermos. Não importa. Tudo aquilo que Deus permitir na sua vida, tudo, coisas boas e coisas difíceis. Tudo. Se Deus está permitindo, é para você dar fruto ali. A gente precisa dar fruto onde Deus nos planta, onde a divina providência permite que nós estejamos. Entende isso? Uma vida com propósito. Os santos, eles foram muito felizes porque Deus se tornou o propósito da vida deles. Quando uma pessoa, humanamente falando, encontra um propósito, ela tem um projeto de vida, um projeto profissional, sabe? E ela coloca aquilo vira um propósito na vida dela. Isso é um paliativo, sabe? É um paliativo. A pessoa, ela consegue se manter, ela fica vibrante, ela fica naquilo ali, aquilo mantém ela acordada, mantém ela com energia, porque ela tem um propósito. A vida dela está ligada a um projeto, sabe? Mas chega uma hora que a pessoa percebe o vazio daquilo ali. Ela percebe que aquilo ali sustentou ela um tempo, mas era um paliativo. Era um paliativo, era um mero paliativo. O verdadeiro propósito é Deus. Os santos entenderam isso e colocaram como projeto de vida, como propósito de vida a santidade. Esse menino que vai ser canonizado agora, Carlos Acutis, é novembro, né? Salvo engano, né? Setembro. Esse rapaz, ele disse isso: o propósito da minha vida é a santidade. Ele dizia isso, que o propósito da vida dele era a santidade, era ser santo. Menino do nosso tempo. Um menino que usava calça jeans, igual eu estou usando aqui. Igualzinho, só não sou santo igual ele, mas estou usando calça jeans. Tênis, que usava internet, santo dos nossos tempos. Um menino aqui, ó, morreu um pouquinho atrás. Os pais dele estão vivos, os irmãozinhos estão vivos.
E ele viveu a vida dele dizendo: o propósito da minha vida, o meu projeto de vida é ser santo. A gente às vezes se perde. Depois a pessoa descobre isso assim, às vezes tarde, sabe? É um choque muito grande. A pessoa colocou como projeto da sua vida uma coisa só humana, sabe? Um projeto profissional, um projeto de ganhar dinheiro, um projeto, sabe? Coisas que deram energia, sabe? Mantém a pessoa focada, né? Assim, quem tem um projeto, um propósito, o cara tem foco. Ele olha para aquilo ali e aquilo mantém ele energizado, mas chega uma hora, se não tiver Deus nesse propósito, que ele faz uma experiência de vazio. De vazio. O cara olha para trás e fala: o que eu fiz da minha vida? E ele percebeu que tudo era um paliativo, era paliativo, aquilo ali foi meio que uma embriaguez, aquilo manteve ele embriagado. Mas quando a embriaguez passou, ele viu que era só uma embriaguez. Sabe, Deus tem que estar nos nossos projetos humanos. Se você tem um projeto de vida profissional, gente, é evidente que a gente está aqui nessa terra, é evidente. Mas você precisa trazer Deus para o seu projeto de vida. Você precisa, aonde você está, dizer para você mesmo: o meu projeto de vida é ser santo, é me unir a Deus, viver a presença de Deus, me abrir a Ele, entender o que Ele tem para mim. Rapaz, que bonito. Quando isso entra na cabeça de uma pessoa, sabe, uma pessoa que não... Isso não entrou na cabeça da pessoa ainda. Imagina uma pessoa assim, uma pessoa boa e tal, de vez em quando vai à igreja, tem muita gente assim. De repente, quando isso entra na cabeça do sujeito, rapaz, parece que abre um leque, um horizonte na vida dele. E ele fica motivado com aquilo, sabe? De querer entender o que Deus tem para ele, de querer ouvir a voz de Deus, aquela motivação de querer ser conduzido por Deus, de querer experimentar as coisas de Deus, de descobrir os mistérios de Deus. Isso encanta a gente. Por que isso encanta há tanto tempo? Há tanto tempo isso encanta. Porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para isso. De repente, Deus dá a graça dos olhos da pessoa abrir, ela quer Deus. Ela não quer mais nada na vida dela sem que Deus esteja presente. Aí se desperta na vida dela o desejo da santidade, a pessoa começa a dar passos assim de rezar mais, começa a ir à missa, começa, sabe? Começa a se ajeitar, né? Se ajeitar com Deus. Como isso é importante. Se tem alguém aqui que está nessa situação, se você... Eu não conheço a vida de ninguém aqui, você procure, entenda que o grande projeto da sua vida tem que ser Deus. Isso não é uma pregação infrutífera. Isso é muito real. Se você voltar para a tua casa hoje, com isso na tua cabeça, puxa vida, muita coisa vai mudar. E nós não estaremos, então, presos nessas ilusões, né? A gente falava, por exemplo, da segurança, que a gente tem a necessidade de se sentir seguro, né? Às vezes nós vivemos experiências na nossa vida que são a raiz da nossa insegurança. A raiz da nossa insegurança. Né? Uma pessoa, por exemplo, muitos psicólogos, né? Aquela linha ligada a Lacan, por exemplo, fala que o pai representa essa segurança na vida do filho, né? Esse desmame da mãe e da segurança, né? Que a criança vai desenvolver uma certa segurança, objetividade, que vai ser desempenhada pelo pai na vida. Então, imagina uma criança, um adolescente que não teve essa presença, essa segurança dada pelos pais, sobretudo pela pessoa do pai. A pessoa pode crescer com um sentimento de insegurança. Mas ela está insegura? Ela está desprotegida? Ela não está desprotegida. Apenas é como ela se sente. Mas se ela entrar, ela não vai se sentir assim. Mesmo que ela tenha razões humanas para se sentir assim, porque o pai não foi presente, por causa disso, por causa daquilo. Entendeu? Uma vez eu rezei por um senhor,
veio do interior, veio só para receber a oração. E é um senhor mesmo, assim, tinha mais de 70 anos, embora boa saúde. Ele disse, rapaz, eu estou passando um problema sério. Eu falei, o que é? Eu vim lá de Castelo, salvo engano, e eu estou com síndrome do pânico. Até assim, envergonhado. Rapaz, eu nunca tive isso na minha vida, pelo amor de Deus, depois de velho estou sentindo isso, eu não consigo dirigir, eu saio de casa, me vem... Aí começou aqueles sintomas de quem tem síndrome do pânico, né? Dá sentimento que vai morrer, começa a suar, taquicardia, um monte dessas coisas. Irracional, não tem motivo, assim, a pessoa não consegue dizer por que ela sente assim. E aí quando eu fui rezar por ele, fui rezar para pedir Jesus para curar. E aí Jesus veio na minha cabeça a imagem assim de um velório, assim, um caixão e um menininho assim, né? Que estava ali aos pés do caixão de alguém, né? E eu, como aquilo era, eu percebi que o Espírito Santo estava me mostrando alguma coisa em relação à vida dele. Aí quando eu terminei a oração, eu falei para ele, perguntei. Ele disse assim, olha, quando eu era criança, minha mãe morreu. Eu tinha 8 anos, minha mãe morreu. E foi muito triste, eu fiquei lá, ele falou que ficou mesmo ali na beira do caixão e tal. Ele disse, meu pai não podia cuidar de mim, assim, porque meu pai trabalhava muito, eu fui morar com a minha avó. 1 ano depois, minha avó morreu. Deus, gente. Gente, vai parecer mentira. Ele falou, 1 ano depois, minha avó morreu, aí eu fui morar com a minha tia. E minha tia morreu também. Então, assim, ele contou assim, que a infância dele foi marcada pela morte de pessoas que deviam cuidar dele. E que ele falou, eu acho que eu sempre tive um pouco de ansiedade e tal, mas nunca dessa maneira que eu estou vivendo hoje. Aí, na hora, assim, né, acho que até pela experiência atendendo há muitos anos as pessoas e tal, veio aquela luz e eu perguntei, mas me diga uma coisa, o que aconteceu recentemente? Aconteceu alguma coisa, alguém morreu, alguém quase morreu, alguma coisa. A gente logo pensa num gatilho, né? Uma coisa que... Ele falou, não, antes disso tudo acontecer, a minha mulher teve um infarto e foi para UTI e tal, e quase morreu, graças a Deus não morreu, mas depois disso é que eu comecei a ter o pânico. Deus assim ilumina na hora para você fazer a pergunta certa, né? E aí ele falou, depois disso, quer dizer, essa experiência da quase morte da esposa, foi um gatilho, né? Trouxe à tona coisas que estavam enterradas no inconsciente dele, coisas que estavam ali. Então, quer dizer, ele precisava de oração de cura de toda essa insegurança, de todo esse sentimento de insegurança que ele internalizou quando garotinho. A gente faz essas coisas. A gente faz. Muitas vezes nós temos certos sentimentos hoje na vida adulta que a gente internalizou em situações da nossa vida. Né? Certos medos que a gente tem, certas fobias que a gente tem, por exemplo, podem estar ligadas a certas experiências que a gente internalizou no passado, na nossa vida, na nossa história. Então veja, mas quando você entra... O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode buscar uma cura terapêutica, mas o desenvolvimento da fé que te leva a entrar em contato com esse Deus que te ama e faz com que você se sinta seguro, mesmo em meio às maiores dificuldades, ele traz cura. Um tipo de cura não anula o outro tipo. Deus se serve dos dois caminhos. Quando a gente faz oração de cura interior, pedindo a Jesus para tocar os traumas, para curar as decepções, Jesus, no seu amor, na sua ternura, ele cura também. Mas o caminho mais excelente é esse caminho da vida interior. Quando uma pessoa avança na vida interior e vai naturalmente se libertando desses traumas de insegurança, de rejeição e de falta de propósito. E outros poderíamos falar aqui, mas não é o objetivo, né? Amém? Amém. Então vamos colocar a mão no coração agora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus
Vamos pedir a Jesus que venha nos curar. Que venha curar o nosso coração de todas as feridas, de todos os traumas que nos impedem de viver a verdade. A verdade de que somos pessoas amadas, a verdade de que não devemos nos sentir sem valor, sem importância. Muitas pessoas se sentem assim, sem importância. Você sabia que uma das definições de solidão é quando uma pessoa não se sente importante para ninguém? Isso é solidão. Por isso uma pessoa, mesmo vivendo numa casa com muitas pessoas, ela pode se sentir sozinha. Porque ela está lá com várias pessoas, mas ela não se sente importante para ninguém. E isso gera uma solidão muito profunda. Você não tem motivo, se você olhar para dentro de você, se você for capaz de perceber esse Deus que te ama, que está dentro de você, você vai perceber que você não tem motivo mais para se sentir inseguro, para ter medo do futuro. Essa necessidade de ter o controle de tudo. Você não tem motivo para se deixar dominar pelas preocupações da vida. Você não tem motivo para não se sentir amado, não se sentir querido, não se sentir valorizado. A coisa mais terrível é uma pessoa que não se sente valorizada. E às vezes uma pessoa é muito valorizada por todos, mas ela traz esse sentimento lá de trás. E por isso, mesmo muita gente valorizando ela e demonstrando isso, ela não consegue se sentir valorizada. Mesmo sendo muito valorizada. Está o tempo inteiro mendigando amor, atenção. Curai, Jesus, curai essas mazelas, curai essas feridas profundas. Curai essas feridas que nos fazem viver de um modo indigno da nossa vocação. Um homem amado, uma mulher amada não pode se sentir assim. É quase um pecado se sentir assim. É como desconfiar do amor que Deus tem por nós. É como duvidar que Deus nos protege o tempo inteiro. Curai, Senhor, essas fobias, inseguranças, ansiedades, transtornos de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, transtorno generalizado de ansiedade. Cura, Jesus, vai curando, nós te pedimos, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue. Eu quero te pedir, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vai respirando fundo, inspirando e expirando. E põe a sua concentração na sua respiração. Preste atenção na sua respiração. E pense que a sua respiração é um símbolo de que você vem de Deus e vai para Deus. De Deus e para Deus. Você recebe o ar de Deus e devolve o ar para Deus. Senhor, dá o que tu pedes e pede o que quiseres. De Deus e para Deus. Perceba que a sua respiração, ela está dizendo para você, para o mundo, que você está em Deus, que você respira em Deus. Deus é o respiro da alma. Preste atenção na sua respiração. Aquilo que o ar é para a vida biológica, Deus é para a nossa vida espiritual. A gente vem de Deus e vai para Deus. Olha, a sua respiração está dizendo isso para você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você se sentir sozinho, inseguro, preste atenção na sua respiração e escute o que ela está dizendo.
ela está dizendo que você está em Deus, que você recebe de Deus e devolve para Deus. Recebe de Deus, devolve para Deus. Senhor, dá o que tu pede, pede o que quiseres. Curai, Senhor, essas inseguranças. Ensina-nos a entrar na gruta da nossa capela. Ensina-nos a entrar na câmara secreta do nosso coração. Atrás do nosso coração, num lugar secreto, está essa câmara, onde podemos estar a sós com Deus. Diga para Jesus: eu quero entrar, Senhor. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Cura-me. Cura-me de toda essa sensação ilusória de não ser amado. Cura-me, Senhor, de todo maneirismo, de ficar buscando a atenção, de ficar mendigando o amor das pessoas. Eu não preciso disso. Diga para você mesmo, põe a mão no seu coração e diga: eu não preciso mendigar amor, porque já sou amado. Eu não preciso mendigar atenção. Eu não preciso que todo mundo goste de mim. Eu não preciso fingir ser o que eu não sou para que me amem, porque eu já sou amado. Aí que está a pegadinha, aí que está a ilusão. Diga: eu já sou amado. Diga: Senhor, tu me amas e isso me basta. Tu me amas e isto me basta. E todos aqueles que me amam aqui no mundo, as pessoas, elas são um reflexo do seu amor. E todas as pessoas que eu amo também são um reflexo do seu amor. Cura-me, Jesus. Curai, Senhor, todo sentimento de rejeição, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. Curai, Senhor, todo sentimento de se sentir perdido, inseguro, desprotegido, sozinho. Curai, Jesus. Obrigado, Jesus. Cura-nos, Senhor. Eu sinto que o Senhor está dando a algumas pessoas aqui uma sensação de alívio. Um sentimento de alívio. Você sente um alívio. É uma espécie de descanso interior. Você sente um descanso. E Deus está te dando isso. Você que está sentindo isso. Deus está te dando isso porque isso é um sinal de que Ele realizou uma cura em você. Uma cura profunda. Receba esse alívio, esse descanso que Deus está te dando agora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejais. Adorado sejais, Senhor.